Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Quântico Podcast, mais um episódio aqui. Eu sou o Reginaldo Chial. Eu sou o Lucas Min. Pessoal, hoje estamos aqui com o Ezequiel, cirurgião dentista, policial, um cara que tem toda uma história de vida, uma bagagem muito interessante, muitos insights aí para vocês. Ezequiel, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Bom? Prazer. Tudo bem? Tranquilo? Ezequiel, conta pra gente aí os insights, como que é essa vida sua de você ser um cirurgião dentista, você ser policial, eu sei que você tem 2 filhos também aí, deixa esses insights bem bacana pra gente aí, vamos bater um papo aí, bem tranquilo. São três filhos, né? 3 filhos? 3. Tem um filho o mais velho de 24 anos. Bacana. Né? Um de 17 e um outro de 9 anos. Um pequeno de 9 anos. São órfãos de mãe, né? A mãe faleceu já vai para 4 anos, né? Caraca. E atualmente eles são criados mais pela avó do que diretamente por mim, né? Entendi. De mim, se não fosse a avó dos meus filhos, eu tava meio perdido também, né? É um anjo então na família aí, né? A avó, na verdade, a avó sempre foi mãe, né? Certo. Desde quando minha esposa era viva, a avó sempre fez papel de mãe sempre, né? Bacana. Bom, enfim. Cara, então aí fica mais difícil, então, né, vamos dizer assim, mais difícil. Claro, é um prazer a gente ser pai, né? Eu sou pai também, tenho gêmeos também, né? Também tive um assunto bastante semelhante ao seu caso também, né? Eles ficaram órfãos aí também com 11 anos de idade. Mas eu entendo, assim, pelo que eu passei como que você consegue desenrolar esse lado aí que, né, você é cirurgião dentista, né, a questão da corporação, tem o apoio aí da avó, que, poxa, pelo que eu vi aí, né? Mas como que você consegue se desenrolar todo aí, cara? Você se desdobra aí em 3, 4 aí, né? Assim, eu entrei na PM, eu tinha 29 anos quando eu entrei, né? Estou com 51 anos de idade. Bacana. Né? Eu vim das Forças Armadas, da Força Aérea, da Aeronáutica, né? E saí da Aeronáutica e já fui para a Polícia Militar. Tá? E provavelmente esse ano eu já me afasto para aposentar na polícia, né? Tá. E aí teve um fato engraçado que eu tive uma dor de dente, pensa naquele camarada que tinha pânico de dentista, né? Você agulha? Em tudo. Teve uma vez que eu estava anestesiado, né, na cadeira e eu fugi. A dentista vacilou, deu aquele vacilo e eu com medo, eu ia fazer uma extração de siso, parece até, e acabei fugindo. Bom, aí eu estava trabalhando na polícia aqui em Mogi à noite, Na região. E dor de dente, o negócio inchou, né? Hoje eu sei o que é, né? A doença que tinha na época, né? Certo. E no outro dia eu fui tratar com a doutora, esqueci o nome, lá em Suzano. Certo. E lá conversando, eu tava falando, doutor, eu sempre tive vontade de fazer um curso superior, né, e tal, mas nunca, eu já tô 20 anos, só sei fazer relatório de polícia, só sei prender, não tinha, porque a nossa vida aqui, a vida do policial acaba sendo um pouco fechada, né? Entendi. Porque você não pode frequentar as festas locais, né? As amizades, muitas vezes, um amigo que era, na verdade, que era seu amigo até então, quando você entra num serviço desse, acaba se afastando, né? Então, mas assim, é aquele negócio, né? É o joio, o trigo, a água e o óleo, então deve ser até normal, né? Até familiares mesmo, muitas vezes, eles acabam se afastando. E aí essa doutora, ela falou, faz odontologia. Mas foi dessa doutora que você fugiu? Não foi dessa, não, foi de outra já há muitos anos. Tá. Aí, cara, eu pensei, né? Relutei, pensei. Aí eu conversei com um amigo meu que é como se fosse um irmão, Daniel. E o Daniel falou, olha, Ezequiel, se você ficar 5 anos dormindo dentro de casa, no sofá, vai passar. E se você ficar 5 anos, colocar na sua cabeça que você vai cansar, vai fadigar, vai perder lazer, enfim, vai passar do mesmo jeito e você vai ter vai agregar uma outra profissão. É verdade. Né? E quando foi no ano de 2015, né, final de 14 para 15, prestei o vestibular e entrei na faculdade, né? Só que aquele negócio, né? Eu não sei nem ler direito. Quando eu cheguei lá, quando eu peguei, quando começou as aulas, né? Aquelas aulas de anatomia, fisiologia, né? Tinha uma tal de uma matéria que mexia com um negócio de célula, né? Que era ali o aluno treme quando vê aquilo ali. A professora também, a cara dela já era aquela cara de então, assim, aí eu lembro que... Os assuntos bem técnicos, né? Eu não sabia, cara. Mais de 20 anos sem pegar um caderno, um livro, nada. Enfim, aí eu quase que
quase que parei. Né? Aí eu conversando com alguns professores, mas aqui, ó, eu não entendia nada, cara. Falava de célula, falava de tecido, o que é isso? Mas olha que interessante, né? Você falando aí, eu já fico aqui, como eu trabalho nessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, eu já fico pensando, né? A galera que está aí participando, assistindo aí o podcast, ouvindo o podcast, como que é as coisas, né? Quando você quer, né, cara? Você teve ali a iniciativa, você foi lá, você está formado, você é um cirurgião dentista. Para você ver, né, como você foi determinado ali para você fazer, concluiu, né, cara? Às vezes a pessoa fala, começa a dar um monte de desculpas ali e tal. Pô, você teve sua dificuldade, você encarou e... Olha, eu digo para você que todos os dias eu queria desistir. Não teve um dia que eu fui para a faculdade que eu não queria desistir. Caracas. Todo dia eu falava, isso não é para mim. Vou parar. Mas, sério, tô falando sério, todo dia, Aí quando chegava no final do semestre, eu, consegui fechar com boas notas e tal. Foi com boas notas ainda. Sempre, sempre fui sempre dedicado, né? Aplicado. Tinha as dificuldades, mas eu já tirei 0 uma vez, fiz uma prova uma vez, aliás, 2 vezes. Fui 2 0 bem. Só que assim, eu peguei a avaliação e eu olhei, li, não sei fazer. E eu vi 2 vezes, 3 0. Mas enfim, eu acho melhor, né? Você tirar um 0 e depois você ir lá, retoma, ver onde falhou e aprende, né? Se der uma olhadinha pro lado ali, você até consegue dar uma olhadinha no colega, aquela coisa, mas aí Cara, mas aí você vai estar enganando a si próprio, né? E depois como que vai ser? E aí, na cadeira do paciente? Pois é. Responsabilidade, exatamente, né? Interessante. Aí foi nessa vida aí, puxando, você foi um semestre pelo outro, digamos assim, né? Passava uma próxima etapa, e você foi indo. Aí tem na odontologia tem uma parte, que no caso lá pro terceiro, quarto, ou no quarto semestre, que tem a parte de compra de materiais, que ali dá até dó falar, um divisor de águas, né? Porque muitas pessoas não têm condições. Eu vi colegas minhas que nesse período de compra de materiais teve que trancar o curso, até pagou o curso. A primeira lista acho que foi R$5.000 a primeira lista de material. Caramba. E não adianta, se não tiver material, não entra em sala de aula. Nossa, cara. Né? Pô, R$5.000, mas você está falando de quantos anos atrás? Então, vamos colocar 8 anos atrás. 8 anos atrás, cara. Às vezes fala assim, pô, R$5.000 não é nada para quem tem, né? Sim. Para quem tem condição, mas para quem não tem, aquilo ali Com certeza, né? A pessoa já está naquele sacrifício aí para pagar a mensalidade, né? Vai uma luta ali para... Essa é a primeira, né? Depois tem outras listas, depois tem mais. Certo. Cara, aí é o desafio de você aprender, o desafio da despesa que você tem lá com material. Exatamente. Cara, muitos desafios, né? E outra coisa, é a idade também, né? Porque a molecada lá, você tá... Você chegar num curso desse, um curso superior com 18 anos, 19 anos é uma coisa, né? Você chega lá com 45, já é outro universo. Pô, mas cara, mas é um insight bem legal, isso daí é bem disruptivo, né? A gente vê as pessoas sempre limitadas aí com um monte de obstáculos, né? E você ainda com a responsabilidade de ter o seu trabalho no dia a dia ali, não sei como é questão de horário, né? Você ainda tinha o seu trabalho na polícia ainda, que tem que fazer bem feito, com responsabilidade também, né? Exatamente. E assim, o trabalho policial, ele é um sacerdócio, cara, né? Tipo assim, o camarada, ele entra de manhã para trabalhar, não tem hora para sair. Tem, 12 horas, beleza. Mas falta 10 minutos. A ocorrência vai atender a ocorrência. E muitas vezes a ocorrência perdura pela madrugada, tem que fazer. Nossa. Né? E quando acontecia isso lá no período da faculdade, como que você fazia aí? Tinha que perder mesmo e depois... Depois leva comprovante, né? Correr atrás. Assim, graças a Deus eu não posso reclamar assim, dos meus comandantes, né? Que na grande maioria, vou dizer todos, né? Sempre me apoiaram, cara. Desde os colegas aqui da tropa, como dos sargentos, dos oficiais, eu nunca tive assim, aquele cara tipo que ele faz de tudo para você muitas vezes não ir atrás do seu objetivo. Pelo contrário, eu tive muito apoio dele. Às vezes o cara quer bloquear, o cara fala, o cara quer ser o quê? Quer ser melhor do que a gente, alguma coisa do tipo, né? Infelizmente, às vezes acontece, né? O batalhão mesmo aqui, bacana. Eu só tenho a agradecer. Né?
meus superiores aí não tem. Seus superiores vão assistir aí, provavelmente, seu podcast aí. Vão ficar lisonjeados de saber disso também, né? Que bom, né? Que bacana, né? Isso é bacana. Seus filhos também, aí eu acredito que deve ter um orgulho, bastante orgulho da sua pessoa, porque, pô, meu pai ali, policial, serve a população, batalha ainda, pô, se formou dentista, né? Como você falou, já há 45 anos entrou na faculdade, foi lá, encarou, pá, foi pra cima. Pô, deve, né? Eles, assim, se você pegar todos os três, eles têm, assim, tem orgulho. Eu acredito que nenhum deles vão seguir as duas carreiras que eu, né, sigo. Só que eles têm um exemplo de perseverança, de luta, de batalha. Né? Que nada vem para mão fácil, né? Isso é importante, né? Os jovens terem essa noção, dimensão do que é, né? A carreira, o que é o dia a dia, né? Isso é importante. Porque a vida é bastante luta, né? Né? E nenhum deles nunca cogitou a hipótese, pai, eu quero seguir tua carreira, né? Porque às vezes o filho fala, eu quero ser isso, meu pai é engenheiro, meu pai não sei o que, eu quero seguir a carreira. Sim, mas aí, como o Matheus mais velho, por exemplo, ele sempre falava de que queria entrar. Certo. Mas daqui a pouco ele parte para a área da enfermagem, né? Vai fazer o curso de enfermagem. Da saúde. Saúde. Hoje ele... tá ligado ali, ó. Tem um ali, né? Mas assim, que a mãe dele, porque o Matheus não é filho da mesma mãe dos dois mais novos, né? Tá, entendi. Lá da mais jovem, no casei primeira vez, né? E a mãe é enfermeira e ele trilhou mais a carreira da mãe, né? Como filho na enfermagem, né? Bacana. A enfermagem também é uma profissão super interessante, super gratificante, cuidar das pessoas aí, uma responsabilidade, né? Lucas, você quer perguntar alguma coisa? O Lucas também, né, um tempo atrás aí, meio que me assustou um pouco, né? Eu vou falar a verdade, assim, ele foi chegando o período dos 18 anos, questão de servir o exército, do alistamento, e eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado com ele, que ele começou a falar, papai, eu acho que eu quero seguir a carreira militar, não sei, talvez entrar para a polícia, alguma coisa. Eu confesso, não tenho nada contra, tenho muitos amigos, né? Inclusive você está aqui hoje com a gente aqui, é uma satisfação muito grande ter a sua presença aqui. O pessoal da corporação, conheço várias pessoas, né? Muitos amigos aí, né? Mas quando o seu filho fala para você e começa a bater nessa tecla, né? Haja vista a situação, questão de segurança, o perigo, o pai, né? A questão do pai protetivo, aquela coisa ali, a gente já começa a ficar preocupado. Caramba, como que eu vou liberar meu filho para trabalhar num negócio que é perigoso, você está se expondo, né? E ele começou com isso, daí, rapaz, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado. Pergunta aí, que tira suas dúvidas, o que você acha? Você ainda tem esse desejo, que a gente acabou não falando mais sobre isso, ele está entrando no segmento do empreendedorismo também, mas eu não sei se ele ainda tem isso, né? Eu vou ficar sabendo agora ao vivo aqui, ó. Então, assim, eu sempre gostei muito da polícia, sempre fui muito fã. Vejo muitos vídeos, né, de policial, assim. Sempre gostei, né? Aí eu sempre tive curiosidade, né? Que sempre vê uma profissão, as pessoas falando, e você também ouve muito, né? Assim, alguns policiais famosos, algumas histórias, né? Muito no Brasil, assim, a cultura policial. E sempre tive curiosidade também. Até por isso que eu pensei em entrar pra polícia, porque eu falei, nossa, é um negócio tão legal ali, o policial vai, tal, eu gosto. O Lucas é muito patriota também, então essa coisa... Eu já percebi. Né? Então... eu gosto bastante dessa coisa, assim, também do militarismo, a história por trás, também tudo por trás. Eu tenho umas dúvidas, né, acho que todo mundo tem, né, como que é a vida de um policial, assim, porque, querendo ou não, né, como meu pai explicou, é uma vida, assim, perigosa, né, é uma vida que tem que tomar certos cuidados, tudo, você tá ali, ainda mais no Brasil, né, que a gente vê o crime organizado, tudo grande, não é que nem os outros países e tal, é um risco você andar na rua, às vezes, que nem teve, né, em 2003 o ataque, né, tal. Eu trabalhava na rua já nessa época já. Você já era polícia? Já. Então, por favor, eu queria saber como que é, assim, se pudesse explicar. Bom, é assim, eu fazeria tudo de novo. Se fosse lá atrás, eu entraria de novo. Eu não me arrependo nem uma vírgula de ter entrado nessa profissão. Porque que nem, por exemplo, o bombeiro, ele... Só fazer um exemplo, um comparativo, né? Sim. O bombeiro, ele salva ali, então, tipo assim,
ele só arruma um amigo, na verdade, ali, né? No caso do policial, ele tipo assim, para ele salvar alguém, ele tem que prender o outro, então prejudica, entendeu como que é? Então tem esse... Entre parênteses ali, ele vai meio que prejudicar o outro. Você tá ali para cumprir a lei, O cara roubou um celular, né? Você tem que prender. Só que você... Mas não, aí tem a figura da vítima, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente percebe que a figura da vítima não é tão protegida assim, digamos assim, né? Você vê que não sou contra direitos humanos, né? Tem que haver mesmo direitos humanos nas penitenciárias, nas prisões e tal. Só que a gente percebe que muitas das vezes a vítima é esquecida, né? Tipo, por exemplo, há muita proteção para quem não é que não deva ter, mas tem que ter, mas a vítima também, né? Porque o camarada ele cometeu ali um delito, né? Ele foi detido, foi preso, ele vai ter que pagar com a liberdade dele. A lei aqui no Brasil funciona assim, né? Pagar com a liberdade. Só que a gente percebe que a vítima, muitas das vezes, ela é esquecida, né? Já teve alguns casos que a vítima não quer nem denunciar, porque tem medo. Porque ela sabe que existem as falhas no sistema, tem as falhas, né? Porque assim, né, cara, tipo assim, a gente tá na rua, a gente é um clínico geral, né, de rua ali e tal, né? E muitas das vezes, não estou dizendo, não nem sempre, mas a pessoa que está ali com o papel na mão, ela não tem, assim, uma vivência do que é ali, do que é ali mesmo, está ocorrendo na rua, no dia a dia ali, né, tal, né, meu? E, assim, eu já me acostumei. Já fui, você pergunta, Ezequiel, você já foi ameaçado de morte? Já fui ameaçado por diversas vezes, né? Uma vez captaram um ramo telefônico, que havia uma quadrilha, não sei de onde aí, para ir metralhar minha casa, não morava em Jundiapeba. Enfim, só que quando eu entrei na polícia lá atrás, eu morava em Ferraz de Vasconcelos, num local muito meio perigoso, e lá também ninguém sabe, tipo assim, você vai acostumando com essas coisas, né? O marginal lá, o malfeitor, vai ameaçar mesmo. Então, tipo assim, então hoje, pra mim, eu já, tipo assim, se eu fui ameaçado, eu já não tenho mais problema com isso, não tanto medo. Só que é assim, né? O policial não pode morar em qualquer lugar. Sim. Certo? Se mora, tem que batalhar um pouco ali, dar uma batalhada para ele poder sair para morar num local mais seguro. Hoje eu não moro em condomínio, mas eu não tenho mais. Eu não tenho mais segurança em morar em bairro aberto, já não sei mais. Eu já acostumei morar em local fechado, né? A segurança minha, dos meus filhos e tal. Não dá pra você, assim, não dá. Você fala assim, você curte um barzinho aqui na cidade aqui? Não dá também. Não dá, né? Não tem condição. Tipo assim, você tá na rua, né? Trabalha na rua, muitas vezes você prende, sei lá. Se expõe demais. Você expõe. Né? Como é que você vai ter paz num lugar onde você atua na sua profissão? Não dá, então você geralmente eu saio, né? Faço as coisas um pouco mais para fora, né? Do local de trabalho, mas não te incomoda isso, tipo, porque assim, acaba que é uma vida bem, né, você tem que estar o tempo todo tendo esse cuidado, né, ali, né, não deixa, fica um pouco mais, né, a gente vai falar que é uma vida normal, comum, de um cidadão comum, não é, você tem mais cuidado, você precisa, né, onde você vai entrar, o lugar que você vai frequentar, você falou aí, né, não dá para ficar na mesma região onde você atua ali, né, que você é conhecido. Olha, eu costumo dizer que eu acredito que vocês passam, mais perigoso para vocês do que para mim, porque, tipo assim, eu sei me defender, né? Então, tipo assim, eu bato, tipo assim, às vezes, tipo assim, com o tempo, a gente tem um olhar mais específico e clínico com as coisas. Tipo, você olha o camarada, você já viu, dali ele tá vindo nadando. Um olhar cirúrgico, né? Você já viu, então, tipo assim, então você já se prepara para a defesa, já, né? Entendi. Sempre... quando está funcionando armada, então assim, eu me defendo. Agora eu fico imaginando a população comum aí, né? Faz muito sentido isso que você falou, realmente, né? A população comum, o cidadão comum. Exatamente. Vocês nem têm por que também ficar nessa paranoia, né? Eu não digo nem que é paranoia, mas por exemplo, eu entro num estabelecimento, num restaurante. Geralmente eu mapeio o local e vou sentar no lugar onde eu tenho ali um campo de visão amplo, né? E na condução, né? Antigamente quando andava de ônibus, sempre sentava muito no banco do ônibus, né? No trem não dá para ficar no meio Então, você tem que estar no local ali que você possa pelo menos se defender ali, né? Se proteger, digamos assim, né? Nem defender, mas mais é proteção mesmo, se proteger. Mas eu acredito que isso, assim, deveria
passar nas escolas, né? Passar essa visão também para a população também. E aí o marginal vai ficar mais enfraquecido, né? O marginal. Né? Assim como a gente sempre comenta, né? Quão bom seria se as escolas ensinassem educação financeira, fosse mais aprofundado na questão de higiene, descarte de lixo, aquela coisa. O pessoal fica reeducando, querendo reeducar agora depois da população adulta já, né? Ah, não, faz o lixinho separado lá, individual. Pô, mas se a criança lá, você tem exemplos disso lá no Japão, Coreia, esses países, né? Que o lixo é separado, Estados Unidos, né? Europa. Então é tudo separadinho. A criança já sabe, cara, não precisa depois de velho lá, não, ficar pegando no pé, descarte de lixo em qualquer lugar, né? A mesma coisa da segurança, né? Até os colégios militares que o pessoal estava querendo implementar, que eu acho que seria uma base bem legal. Claro, que não fosse obrigatório, porque quando você fica obrigando eu já não acho muito legal. E cada pai ali, com o seu filho ali, ia falar, eu acho legal meu filho participar. Eu, no caso, seria a favor, se existisse, né, o colégio militar, eu seria a favor que os meus filhos, independente dele ter esse gosto aí, que ele, né, que ele teve essa vontade de seguir a carreira para o militarismo, o exército, não sei, que ele chegou a cogitar também, né, até brinquei com ele na época, eu falei assim, tá bom, você quer ir para o exército então? Eu cheguei a prestar para ir para o Instituto Militar de Engenharia, para o IME, né, no Rio de Janeiro, lá na URCA, né, e depois eu acabei mudando de ideia, né, mas eu falei para ele, já que vai para o exército, então vai para o PQD, né, aí pelo menos esse negócio que é logo para arrebentar mesmo, né? Já vai logo para estourar. Então, a carreira militar é assim. Na Polícia Militar, por exemplo, né? Por exemplo, você tem duas portas de entradas. Né? Ou você entra como soldado, tá? Faz uma prova, tem todos os trâmites, e você faz um curso de 1 ano, por volta de um ano, 12 meses, que é o curso de formação de soldados, que é a ponta da linha ali, que é o patrulheiro, né? Aquele policial que sai dali para a rua. É o meio mais comum que o pessoal usa para entrar. Mas o mais comum, tipo assim, no caso seria a base ali, né? Tá. O policial que vai para a rua mesmo, né? E tem uma outra porta que é a Academia de Oficiais, que é o nosso Barro Branco, né? Lá vai, é um curso superior, né? Lá, se não me engano, acho que é 4 anos de curso, né? Ele sai lá como aspirante e depois vai a segundo tenente. Esse tenente, ele trabalha na rua, ele sai de lá na rua, só que ele sai para comandar as equipes, né? Ele que é o chefe, ele é o comandante daquele grupo aquela fração de policiais ali, entendeu? E assim, e ali tem os degraus, que ele entrou como aspirante, ele virou segundo tenente, você vai primeiro, vai capitão, major, tenente, coronel e coronel. Tem alguns cursos que eles fazem ali no decorrer da carreira, mas via de regra chega até tenente coronel ou coronel, né? E a parte aqui que entra aqui, tipo assim, é dividido entre oficiais e praças. Os oficiais são do tenente para cima e os praças vêm do subtenente até o soldado, né? O nosso quadro de praças, ele começa ali como soldado e se vai a cabo, depois vai a sargento e possivelmente se aposenta como subtenente ou segundo tenente na reserva, né? E aí tem a escola, nós temos também a escola de sargento, mas a escola de sargento ela é um órgão de ensino da polícia também, escola de sargento, mas ela é para o público, destinado ao público interno, né? O camarada ele já é policial, já está lá, faz parte da corporação. Isso, tá. Aí ele faz uma prova. Não tem como um cara chegar e falar, não, vou entrar lá, vou ser sargento. Em São Paulo, não. Se eu não me engano, na Bahia tem escola de sargentos para civis. O camarada é civil, ele pode entrar ou como soldado, ou como sargento, ou como tenente. Se não me engano, na Bahia. Eu acho que mais os 3 estados aí, que eu não me recordo agora. Interessante. Mas em São Paulo, a porta para entrar ou na PM, né? Sim. Aí nós temos a Polícia Civil. Sim. Bacana. Mais alguma pergunta aí? Achei interessante, quer aproveitar? Você citou, né, que você trabalhou na época que teve 2003, né? Como que foi, assim, para você? Porque não tinha nascido ainda, né? Mas, assim, eu ouço as histórias, né? Meu pai conta também que na época foi uma época de terror, assim, né? Todo mundo ficou com muito medo. Quem era amigo de policial também ficou com medo, os policiais, os ataques, assim. Como que foi para você viver isso? Aquela adrenalina, né? De em qualquer momento você tá andando na rua e do nada vem alguém, né? Um bandido ali com a intenção de
fazer mal para você. No meu caso, a minha preocupação era com a família, né? Eu tinha que guardar a minha família, preservar a minha família. Aquele período foi complicado, né? Eu lembro que muitos policiais foram obrigados no trajeto da sua casa até a academia, né? Tudo, ele não podia ir fardado porque corria risco, né? Eu lembro que chegou uma coisa, ficou bem, porque antigamente o pessoal ia tranquilo, né? Exato. Teve até essa questão, né, que o pessoal tava... É assim, né? Hoje não é aconselhável a gente ficar se deslocando da nossa residência para o trabalho com uniforme. Não é proibido, mas não é... O nosso comando ele não aconselha isso aí, por segurança, né? Então é melhor... Eu ando fardado, mas com o meu carro, né? Eu saio do prédio, entro no carro e vou pro portão. Sim. Mas se fosse de condição, eu iria com traje... Não ia ficar se expondo, né? Então, os ataques, cara, é guerra, né? Vivemos uma época que alguns dias aqui foi isso, o estado de São Paulo em guerra. A gente chegou a ser orientado, né? Aquele adesivinho que a gente colocava no carro, um amigo que era polícia, vinha lá, não, coloca por segurança. Se um dia você estiver passando por alguma situação, o policial vai ver o adesivinho ali e vai perguntar, você é polícia ou você tem algum amigo que tá... Que era um alerta, nem sei se hoje ainda existe esse tipo de coisa, mas enfim, eu acho que nem existe mais, nem pode mais. E os amigos tudo me ligando e falando, ó, aquele adesivo lá que eu te dei lá pra colocar no carro lá, cara, tira aquilo lá, pelo amor de Deus, tira, não deixa qualquer indício que você tem ligação com o policial, ainda que seja amigo. Eu falei, caracas, cara. E eu viajava bastante nesse período, falei, meu Deus, mas eu falei, nossa, mas é sério isso mesmo? Ah, é sério. Foi um período complicado, né, Ezequiel? Assim, a nossa profissão, eu acho que é a única, né, que você jura defender com sacrifício da própria vida. Então, tipo assim, eu quando eu fui entrar, eu sabia que podia morrer. Em serviço, você sabe. A gente já sabe que faz parte. Então, mas mas é um negócio forte, né, assim, falar assim, um psicológico ali. Por isso que primeiro tem que estar no sangue, né? Tem que estar na desses. Eu quero defender, defender a sociedade, defender o povo. Bacana. Defesa. E você sabe, que lá se faz um julgamento solene, um julgamento público, e você dá assim o negócio lá, e a partir daquele dia a sua vida, tipo, você tem sua vida, sim, direito à vida, mas ela pertence ao Estado. Né? E é a única profissão que faz julgamento e pronto. Bem de responsabilidade mesmo. Não é, né? Sim, sim. Além de você tem que respeitar as leis, você anda muito ali na linha, né? Na linha, né? Se balançar um pouco, não vai. Então... até porque você tem um monte de gente de olho, né, então, também, né? Eu acredito que quando você vira, a pessoa já fica ali, ali, ó, é polícia, tá então, vendo, né? Se a gente... Você vê no caso aí no trânsito, por exemplo, a gente acaba fazendo um serviço de fiscalização de trânsito também. Então, assim, eu evito. A gente não comete muitas vezes infração até, mas eu evito porque o cara vem aqui, faz a atuação, ele faz tudo errado, anda no celular, não conhece segurança. Bacana. Assim, mas assim, cara, você tem que ter uma boa base familiar, né? É importantíssimo, tipo assim, às vezes a gente fala de pressão, por exemplo, né? Sim. Hoje na polícia é grande o número de policiais, síndrome do pânico, essas coisas assim. Mas eu não acredito que é a profissão em si, sabe? Eu acredito que isso é um fator que vem externo, né? Entendi. É um problema externo. Às vezes o cara se mete em dívida, não tem uma boa família, né? É um problema conjugal, é um problema de saúde. Aí a circunstância acaba somatizando, né? Se você pegar, por exemplo, dizem que é uma doença nova, mas se pegar a Bíblia, né, cara? Na Bíblia já se fala. Né? Acho que não mudar porque é só os nomes, mas se você pega o sintoma, é o mesmo. De tempos em tempos eles vão atualizando os nomes, né? Então, é verdade. Assim, cara, assim, eu penso que não é uma coisa muito fácil, né? De você lidar, por exemplo, com um familiar com esse mal aí, né? Mas eu acredito que tem as válvulas, tem uns escapes aí, né, meu? Sim. Se você pegar a religião, né, meu? Acho que a religião é tudo, cara. Tipo, você também. Não demais, né? Acho que acredito aí que... Você é cristão? Eu sou. 70% aí acho que é Deus, hein, meu? Que bom.
Creio, né? Com certeza. Nós somos nada sem Deus. Ah, Né? não, Eu também não penso adianta, dessa mesma não adianta. forma. Né? Não adianta. E, ô Ezequiel, agora deixa eu te perguntar uma coisa assim, engraçada. Você na corporação e tal, essa coisa como policial, aí você contou até no início aí, você fugiu da cadeira lá da dentista e tal. E nesse período de policial, você teve alguma coisa inusitada, engraçada, assim, que você chegou a passar, assim, alguma coisa que você fala, cara, isso ficou marcado para a história também, que foi muito... Porque eu sei, né, lógico, a maior parte do trabalho ali é tensão, como você falou, né, o tempo inteiro ali atento, vai sentar numa posição onde tem que, né, todo cuidado ali. Mas e essa parte que às vezes deve ter acontecido um caso inusitado, engraçado, alguma ocorrência que você foi lá que falou, cara, nossa, foi... Você chegou a passar por algo assim do tipo? Cara, assim, teve um chamado uma vez, de uma mulher, né, que ela falou, eu chamei vocês aqui que eu queria que vocês dessem um susto no meu marido. Ah, Ela falou, como assim? Não, porque ele chega tarde em casa, chega bêbado, não sei o que, mas susto. Eu falei assim, ó, a gente, pelo amor de Deus, né? Aí eu brinquei com ela, falei, quantos cômodos tem sua casa, né? Porque eu preciso ver por como esse negócio aí, né? Por causa da assustar, não dá, né? Então, tem esse negócio aí. Né? Chama, cara, chama, assim, coisas, assim... Mas você era susto ou não? Não, vai lá, conversa com ela, né? Tem que conversar com ele. Ela conversa, né? E tenta... eu sei que a grande parte dos chamados é tudo coisa assim de ordem social mesmo, sabe? Ordem social. Ah, eu acredito. Marido com mulher, filho, o vizinho que... Né, já chamaram nós, até porque o vizinho tava lá no momento de amor lá com a esposa lá, esses negócios aí, essas coisas acontecem, né? Tipo assim, a gente tá aqui não é só pra... demais, muito barulho, muito não sei o quê, aí depois aí você vai conversar lá com o casal, mas é que eles não fazem nada também, é aquele negócio, né, meu? Enfim, mas Mas também, a gente já acompanhamos, já vi trabalho de parto, né? Você não chegou a fazer também? Cara, fazer eu nunca fiz não, mas já vi colegas aqui em Mogi tem acho que o Augusto, se não me engano, ele já atendeu uns 3, parece que já é um parraio de parto. Nossa, o cara já tem o dom. Ele que chama, né? Às vezes, mesmo sem dom, você chamou, você tem que fazer alguma coisa. Tá lá, né? No máximo aí, chamou o SAMU. O que eu acho legal também é aquele caso que a gente vê as ocorrências aí que às vezes passa, a gente vê na internet, nas redes sociais aí, o cara vai lá, a criança engasgada, essas coisas todas, então, né, cara? Eu acho que a polícia, a maneira que o pessoal pinta, né, o policial, né, a polícia em si, eu não sei se é porque essa imagem vem de antigamente, que assim, o pessoal era meio ignorante, né? Eu tenho, né, tive parentes na família que eram policiais, né, infelizmente já faleceu, mas ele contava muito pro meu pai, né, falava o jeito que era, o jeitão, e ele falava, olha, o Hélio, cara, pra ser polícia não pode ser bonzinho não, cara fechadona, tinha que chegar lá, então vem essa imagem. Se você pegar, na minha época, tipo assim, os meus colegas tinham uma aparência meio feia, era aqueles caras meio... Hoje eu vejo a molecada nova que entra, tudo bonito, cara, os moleques bonitão, você agora são aquelas peles bonitas, assim, parece que mudou mesmo. Nossa. Parece que mudou, porque antigamente você era muito aquele negócio de mais bronco, mais bruto, né, aquela coisa, hoje não, hoje é mais cabeça, né? Até a forma, né, de agir, a gente, assim, eu lembro um pouco quando criança, não comigo, mas assim, situações de eu ver, o policial já chegava lá gritando, pô, agora você olha, às vezes você vai ver, né, algumas situações, pô, o policial conversando ali, parece um psicólogo ali, você fica olhando, cara, e não deixa de ser, né, tá ali, a pessoa tá nervosa, aí a pessoa vai abaixando o ânimo ali, exatamente, vai acalmando os ânimos ali, eu vi que teve uma boa, como eu falei, né, tenho muitos amigos aí que são policiais, né, tudo. E eu vejo até, eu tiro sarro, às vezes eu brinco e falo, caramba, né? Antigamente era tão diferente, agora os caras já são meio que uns psicólogos ali, sim, conversa com as pessoas. É bacana, né? Também. Uma coisa mais humanizada, né? Digamos assim, né? Eu falo pra você, uma grande parte dos colegas, eles têm uma segunda atividade. Eu tenho, tem colegas tem colega que é enfermeiro mesmo, enfermeiros, sim, tem médicos, que é da atual, que é soldado ali, soldado, é médico.
Tem inúmeros formados em direito, são, assim, eles não trabalham como advogado, mas é formado. O cara não quis parar. Tipo, vai, o médico, por exemplo, meu, até por... Acaba pagando. Geralmente, quando o cara vai para medicina, geralmente ele vai sair, porque vai atrapalhar. Não é que atrapalha, não vai dar, não vai dar, né? Não vai dar, mas tem. Mas o teu caso mesmo é ser dentista, aí você tá levando aí, né, os trancos e barrancos, digamos assim, né? Dá conta dos dois. Então, assim, a nossa parte intelectual, nossa, que é muito boa. Né? É muito boa. Evolui bastante. Muito. A gente tem... por isso você faz reciclagem todos os meses, né? Todo ano tem uma reciclagem. Todo mês você tem lá um vídeo que chama um vídeo de treinamento, você tem que assistir aquele vídeo, sempre aborda um assunto diferente lá no vídeo. Tipo assim, a prova ela tá muito bem orientada, né? Não é... muito bem, evoluiu, né? Que bom. Como é que deu essa... Acompanhou a evolução, né? Eu falo por mim, né? Quando criança eu lembro, assim, de algumas situações, né? E esse tio aí que ele falava muito pro meu pai, né? E a gente olha hoje em dia assim, né? Pô, pessoal mais educado, pessoal diferente, até a postura do policial parece que, né, é diferente, uma coisa, como eu falei, mais humanizado mesmo, assim, né? Tal. Primeiro, a gente tá aqui para servir, né? Sim, para servir. Então, nós somos os seus funcionários, digamos assim, né? Aqui para servir, cara. É meio que o nosso escudo ali, né, cara, né? É complicado. Eu vejo como uma profissão, né, cara, assim, com bastante louvor, né, bastante responsabilidade, né? Muitas pessoas vão até querer me xingar e falar isso aqui, o cara tá puxando o saco. Mas eu vejo dessa forma, né? É muita responsabilidade. Como você falou, você tá ali, você tá ciente, assim, num documento que, pô, cara, eu achei muito pesado quando você falou isso. Você tá ciente que você vai servir com a tua vida, cara. Olha, isso é muito, muito pesado, isso é muito forte. Nas Forças Armadas também o julgamento é assim, né? Você falou que veio da aeronáutica. Eu joguei 2 vezes. Eita, lasqueira. E você foi pra lá, você foi pra servir, lá você serviu, ficou um período? Eu servi, depois eu engajei, né? E fiquei mais um tempo a mais, né? Então você já tem militarismo na veia também. Isso é mais sua família? Você vem isso? Não, meu pai era encanador, trabalhava em empresa, minha mãe era costureira. Você foi o primeiro da família a encabeçar essa área. E naquela época era assim, as coisas eram, se você colocar, por exemplo, há 40 e poucos anos atrás, as coisas eram diferentes, mais difíceis. Você tem uma ideia? Eu fui conhecer uma cama assim legal, foi no quartel quando fui servir, cara, porque a condição era ruim, o negócio era ruim, era meio difícil. Eu fui conhecer uma cama, aqui é minha cama, né? Eu fui servir no quartel. E claro, as coisas vão... mas é legal, você tem uma história bastante interessante de superação, né? Então, né, dizer que aí tem a superação aí, cara, veio de uma família humilde, batalhou, lutou. O pessoal que está aí acompanhando, né, o podcast aí vai ver, né? Às vezes as pessoas ficam aí reclamando, ficam falando aí, né? Tá aí um exemplo aí, mais um exemplo, né, cara? E o legal que você falando aqui, a gente sente, né, Lucas, a vibração que ele gosta mesmo ali, um cara que tem ali, né? Uma vez perguntaram pra mim, o que você gosta mais, de ser dentista ou ser polícia? Eu ia fazer essa pergunta agora. Os dois, eu me realizo nos dois. Eu trato muito pessoas com dor, né? Sim. Que é a parte que tem do canal, né? A pessoa tem medo de tratar canal, né? Mas eu nunca fiz, mas todo mundo, né? O pavor, eu acho que de todo mundo. Mas não tem coisa melhor do que você ali, você na verdade, você tira dor da pessoa com a mão ali, né? Sim. Basicamente é isso mesmo, né? E pra você ali, né, a gente falou, cara policial, tem os treinamentos lá na academia e tal, o cara é mais aí, né? Todo físico, a mãozona ali, treinamento com armamento, enfim. E ali, na hora do odonto ali, você tem que ser mais ali, mãozinha de anjo ali, pra não... Porque a primeira coisa que o pessoal fala, né? Vai passar com a enfermeira, com alguma coisa assim, dentista, a gente já olha na mão, né? O pessoal fala, já olha na mão do camarada, da moça lá, velho. A enfermeira com aquela mãozona lá, o dentista com aquele baita mãozão, você já fala, caraca, vai ser dose o negócio aqui. Eu lembro na faculdade, quando a gente começou as aulas mais práticas, né? Mas, por exemplo, a gente foi aprender a trabalhar com bisturi, por exemplo. Então você começa cortando um limão, uma laranja, né? Porque se assemelha um pouco assim, a nossa pele tem algumas camadas, né? Certo. Então você pega uma laranja, por exemplo, usava muito
laranja, limão, uva, aquela pelinha embaixo, já tem simulando um tecido um pouco mais abaixo da pele. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o bisturi, o professor falou, você vai ter que trocar de mão, tá? Não vai dar. Não dá. Pesado, né? Sim. Mas aí você vai treinando, aí você vai pegando, aí pega ali uma língua de boi, por exemplo, vai cortando a língua e tal, enfim. Caraca. Aí hoje, Interessante. assim, eu tenho essa estatura física assim e tudo mais e tal. E careca, né? Muitas vezes o paciente chega e fica meio tal, mas eu ponho na cadeira, tranquilo. O cara já olha e fala, cara, o tamanho do cara. Quando termina, eu já terminei cirurgia aí que quando terminou a paciente, eu falei, pode levantar, mas nem começou, eu falei, já fiz sua cirurgia, já suturei, já pus medicamentos e já tá pronto para ir embora. Não, mas não senti nada. Você está com medo? Que bom. Né? Mas é treino, né? Tudo é treino, né? É treino. Eu sei muito bem, né? Ali. Consegue dosar ali. Sim, Pô, bacana. Interessante. Só nos desafios, tá vendo? Como que é, né? Você pega, por exemplo, você vai tratar um canal do dente aí, é aquele buraquinho lá minúsculo, você vai usa aquelas limas, aquele negócio bem sensível mesmo. Aquela coisa E nunca aconteceu com você uma coisa interessante agora que vem em minha cabeça agora, na minha mente agora. Nunca aconteceu de você estar ali, vai curar, um paciente chega ali e ser um cara aí que você teve um confronto na rua, o cara fez alguma coisa errada, você até prendeu o cara, aí senta na cadeira, você olhar com o bisturi na mão. Assim, Não, tem uma vez que eu atendi um rapaz, né? Eu tava de branco, com gorro, né? Máscara, essa coisa, óculos, de branco, né? Tal. Daí ele ficava ali e tal, ele olhava pra mim, ele falava, doutor, eu não conheço sobre algum lugar, meu. Lascou, o cara começou a tremer na cadeira. Eu falei, sério, sou de tal lugar aí, né? Eu falei, mas e aí, o que você faz da vida? Pô, eu tô na saidinha aí, né? É um detento, né? Ele tava na saidinha de multa que eles têm lá, né? E o cara falou assim, eu falei, mas como você me guarda da onde? Pô, isso não é estranho, mas eu falei, tipo assim, a gente não consegue guardar todo mundo, mas eles guardam a gente, meu. Sim. Né? Ele ficou assim, ele falou que parecia, né? Sim. Né? Aí ele falou, não, acho que não é o senhor não, mas era camarada que já tinha visto na rua, com certeza, sim, meu. Caraca. O cara tremeu na base ali. Você tá na minha mão de novo, né, digamos, né? Tá na minha mão de novo. Mas aí o profissionalismo também, né? Sim, a gente leva assim na brincadeira, mas Sim, sim. Mas é que eu pensei, engraçado, né? O cara fala, pô, não quero tratar com você, não. O cara vai vir com o bisturinho, vai ali meter uma anestesia em mim ali e tal, né? Mas depois, você já tá aqui, né? Tem que ficar, agora fica. Faz parte, né? Legal, interessante. Engraçado. Outra coisa engraçada também que eu tava pensando aqui, né, que a gente ouve muito, né, que a mulherada gosta muito do homem de farda. Você já recebeu na rua ali em serviço de uma... Vai complicar a vida dele agora. Não, é assim, cara, não, acaba... Tem mulher que gosta mesmo, gosta, né, acontece. Já que você ainda mais eu não, eu já... Essa fantasia, né, do homem fardado ali. Quase jogando caro já, né? Você que é novo, vai. Se já não vai, você prepara, porque. A molecada gosta, né? A mulher não gosta um pouquinho. Vai ser complicado. Não, ela não gosta, né? Acha bonito, né? A questão do... Aquela coisa Postura. da postura, proteção, se sentir protegido ali e tal. Né? Tem esses fatores que Acontece assim. Às vezes você tá. É assim, só que assim, você tá ali trabalhando, é assim, ó, não funciona, não tem esse negócio de, dar o telefone, isso não existe. Né? Tem mulher que chega mesmo e Dá o enquadro mesmo. uma vez jogaram com um celular pra mim de uma vez já. Né? Mas assim, se é postura atuação, calma, enfim, né? Encerra por ali. E se for aquela bonitona, assim, estilo modelo ali, pá. Foi tentado ali, mas... Mas só que aí você tem que manter a postura, né? Tipo assim, suponhamos, se você... existe casos de acontecer, de sair até casamento, isso aí acontece. Sim. Se você percebe que você é solteiro, a mulher é solteira e é uma situação de que ele pode surgir ali um relacionamento, beleza. Só que assim, ó,
depois eu passo aqui. Eu vou lá, se troco, a gente vem aqui e conversa, né? Negócio de psil, mexer na Rússia, aí é senhora, é senhora, boa noite, pode ser uma menina de 15 anos, é a senhora. E pronto, acabou. Bom, é assim pelo menos tem que ser, né? Bacana. Questão de postura. É postura, pô. E se for uma pegadinha? Eu lembro um caso uma vez que eu trabalhava no batalhão de choque, né, meu? E a gente parou para tomar café numa padaria, aí entrou uma moça bonita, muito bonita por sinal, com um cachorrinho e tal, a gente já via ali, os meninos, não sei o que, tal. E a gente acabou conversando com ela, mas tudo ali, né? Tudo, na mais da tropa de choque, aqueles polícias, as caras nervosos mesmo, né? Tava fechadão, né? Isso é mais sério. Sabe, ela era esposa do capitão comandante da minha companhia. Ela chegou para conversar com meus meninos, uma mulher linda, maravilhosa, era esposa do capitão, só. O cara vai ali. Ô, dono, não sei o que e tal. Bem, ó, fulano de tal aqui, ó. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Nossa. Acho que em todas as áreas. Respeito, né? Respeitar, né? Pode acontecer? Pode. Normal. De você arrumar uma namorada ali, pode, por que não? São dois seres humanos ali que tá ali e tal, né? Nada impede, né? O cara ficar ali igual. O pessoal brinca igual Robocop ali, né? Tipo, Não, assim, lógico, tipo assim, fácil e fácil, né? Não vou dizer pra você que eu tô ali e não vou conhecer alguém, pode acontecer. Bacana. E não pode o cara ficar como paraquedas, sabe? Não quer tipo pra essa mulher, não dá, né? E deixa eu perguntar para você, nessa parte de dentista, né? Como dentista, já que você atua aí, você já tem um tempo como cirurgião dentista, como que você faz o seu atendimento? É na região? Você participa de algum grupo, alguma coisa nesse sentido? Eu atendia. Eu vi que você é um cara bastante humanizado aí e tal, também, né? Esse lado aí. Eu atendia ali perto de casa no consultório, lá eu não vou mais. Eu atendo em clínicas particulares, né? Aqui em Mogi mesmo. Até, bem possível que daqui mais ou menos uns 20 dias aí eu tô com meu espaço próprio, né? Eu mesmo, né? Bacana. Né? Mas atualmente eu atendo os particulares. Legal, né? E depois, se você quiser deixar aí o endereço aí da clínica, aí vai ser inaugurado, é isso? Estamos em fase de negociação ainda, né? Tá bacana. Depois eu deixo. Não, legal. A população, o pessoal que se simpatizar aí, quiser ir tratar o seu dente lá com o policial Ezequiel, né? Tá aí feito o convite aí para vocês aí, né? Será muito bem atendido. Tá vendo? Eu tenho até um. Posso mostrar um áudio aqui de uma paciente, não? Claro. Deixa eu ver se tem ainda aqui. Vamos ver se tem ainda aqui. Engraçado que ela chegou com medo, cara. Vamos ver se eu tenho ainda, né? Vamos ver aqui. Mas, assim, o profissionalismo dele no atendimento foi muito... Mas, assim, o profissionalismo dele no atendimento foi muito bom. Melhor do que convênio. Eu acho que eu fui o melhor dentista que eu já fui, porque eu tava muito nervosa. Sabe quando você tá muito nervosa, que você treme, que os meus ombros tremiam, minha boca fechava de tanto que eu tremia. E ele, nossa, mano, o atendimento dele foi muito bom. Legal, né? Aí, pessoal, tá vendo? Aqui, né, que eles mandam, né? Aí, pessoal, tá vendo aí, ó? Relato é Dr. Ezequiel, hein? Vai lá, vai se sentir... Ó, vou criar até um slogan aqui, ó. Humanizado, sem dor aí. Tá vendo? Sem dor e ainda com segurança, hein? Tem os dois. Já tem os dois. Beleza. Ezequiel, você quer deixar um recado para essa galera aí, esses jovens aí que estão aí nessa dúvida? Pretende virar policial, pretende virar dentista, ou estão nessa transição, acha que uma coisa ou outra? A gente sempre, por prática, a gente tem o hábito de deixar o espaço para você deixar uma mensagem aí para a galera do podcast, né? Se sentir alguma coisa aí do seu coração e você quiser deixar uma mensagem para a galera aí. Tá. Foco, né? Acho que tá faltando muito na rapaziada hoje, na molecada mais jovem, né? Foco. Eu fico assim, muito triste. Às vezes eu faço trabalho ali do lado onde tem as baladas ali, né? Você vê aquela molecada muito jovem, né? Já, tipo, experimentando uma maconha, né? Experimentando ali uma droga um pouco mais pesada, um sintético, uma cocaína, essas coisas assim, né?
E eu direcionaria meu alerta aos pais, né? Porque eu vejo meninas de 13 anos, garotos de 14 anos, passando a noite todinha na rua, o pai não... tipo assim, os pais liberam aquilo ali e não tem assim um rigor um pouco maior com relação aos seus filhos, né? De estar acompanhando, ver quem que é o amiguinho, né? O filho chegou em casa, o pai não tem aquela malícia de cheirar, dá um abraço no filho, aproveita de dar um cheiro nele, se tem um cheiro de uma substância que seria, né, entorpecedor, essas coisas, né, meu? E, assim, nada é fácil, né? Falar que essa ideologia de que o negócio vai cair do céu, não cai, não. O céu só cai de chuva, mais nada, né? Então tem que buscar, tem que ir atrás do conhecimento, né? O estudo. Eu falo que hoje com o advento da internet, tudo é fácil, né? Tudo é mais acessível. Tem curso que você faz em casa. Hoje tem trabalho em home office, fala, né? Então, tipo assim, não tem, eu acredito que não tem hoje o porquê, né, cara, de ficar em casa só reclamando, perna pra cima, né? Camarada, as escolas, eu vejo as escolas públicas da nossa cidade aqui, são excelentes, né? Então, tem professores capacitados, as escolas são boas, bem estruturadas, e muitas vezes a molecada, tipo, vê aquilo ali, não valoriza aquilo, não dá valor, né? E é isso, cara, né? Pôr a cabeça no lugar. O jovem ele tem que se divertir, mas tem que se divertir com responsabilidade, né? Não estou dizendo que tem que tirar a parte dele da idade, que faz parte da idade, né? As mocinhas aí, né? Pô, você vê tanta menininha aí de 14 anos grávida, né? É verdade. Ainda bem que entrou filho, né? Poderia entrar uma doença lá, uma ST lá, uma doença sexualmente transmitível lá, né? É isso? Entrou filho, beleza, a criança nasce, enfim, né? E se entra uma doença lá, uma doença incurável? Já pensou? A menina com 14 anos de idade, com tudo pela frente, lá daqui 5 anos morre, porque pegou uma doença incurável e já era, acabou tudo a perder, né? O camarada, o moleque de 15 anos, pai, né? Aí, pô, e aí, como é que fica? Perdeu a juventude. Perdeu a juventude, pô, né? Aí daqui a pouco aí eu vejo muito vô aí com 30 anos, 35 anos já é vô, 40 anos com vô, mas por quê? Esse negócio de deixar, não, tem que fazer, libera porque é jovem, não, acho que tem que ter uma liberdade controlada. Tem que ter, e o pai tem que ser malicioso mesmo, né? Tem que estabelecer regras, não estou falando em regras, né, porque dá até medo de falar muito em regras, aquele negócio quadrado, né, mas, meu, você vai Tem um sair. Controlezinho ali, né, o mínimo, controle mínimo ali, pelo menos, né? Foi pra onde, né? Sim, quem foi? Então, pô, agora, eu vejo que tá muito largado. A juventude tá um pouco meio largada. Né? Daqui a pouco hoje é sexta-feira, né? Sextou, né? Assim que fala, Os pais estão muito omissos, né? Muito. E os filhos desobedientes? Cara, eu já fui em ocorrência que a filha chamou a polícia também. Caraca. Eu falo pra você, cara, eu dou vontade de pegar essa menina e... Sabe, não pode. Vai chamar a polícia porque a mãe não quer deixar a desgraçada sair. Pô, para, né, meu? Meu Deus. Não dá, né? Olha o nível que Não dá. Então, jovens, né? Vamos pôr a cabeça no lugar aí e partir para cima do que é bom, né? Viva o seu momento que compete a sua idade aí, tem que viver mesmo, né? Mas pensa que hoje tem 15, amanhã vai ter 20, um pouco chega 30, 40, 50, já era, né? Você passou dos 35 para dos 40, mano, já foi. Né? Para você aprender, o aprendizado é mais devagar, as portas de emprego vão se fechando também, né? Assim, não é verdade? É isso, né? Isso aí. Esse é o recado aí para a nossa rapaziada. Aí, pessoal, vocês viram aí, né? Fica a deixa aí do Ezequiel, né? Um ponto de vista como um pai, como um policial, né? Como uma segunda profissão que ele tem também aí, que agora, logo ele vai estar se focando principalmente nessa profissão também, né? Cirurgião dentista. Então fica a deixa para vocês, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar o podcast. Você gostou dessa mensagem, gostou desse podcast? Compartilha, curte, manda para os seus amigos. Creio que vai ajudar muita gente aí, ó, a visão direto de uma pessoa que está aí no dia a dia, está encarando esses problemas no dia a dia aí na rua, como ele falou aí nas baladinhas aí. Então fica a deixa aí para vocês aí, né? Tanto para os filhos, né, para ficarem atentos aí, né, com
o excesso de facilidades aí, toma cuidado, né? E os pais, né? Os pais ficarem mais atentos aí né, em relação a esse cuidado com os filhos, né? O excesso de liberdade também estraga o seu filho, viu? Saiba disso. Tá bom, gente? É isso aí, Ezequiel. Uma satisfação. Muito obrigado por estar aí conosco. Eu agradeço pelo convite aí. Fica aberto para você estar vindo com a gente aqui mais vezes. Você quer deixar o seu Instagram aí para a galera que simpatizar contigo, quiser te seguir, quiser mandar um direct ali para ir uma consulta contigo? Okay. O Instagram é @Ezequiel Góes. Góes com IS no final. Ezequiel Góes. É isso aí, pessoal. As postagens lá. Né? Vamos lá, pessoal. Muito obrigado com todos. Mais um episódio Quântico Podcast. Um grande abraço.